tudo bem? Eu espero que você esteja realmente bem. E a gente continua falando um pouquinho sobre sofrimento, já que sofrimento é algo que está tão explícito diante de nós. A gente já até conversou no vídeo anterior que o sofrimento é realidade da vida humana, não se tem como escapar disso. Mas hoje ele ganhou a internet, ele ganhou os jornais, ele ganhou o nosso coração. Todo mundo falando sobre sofrimento, porque ele é uma realidade presente nesse momento. E eu gostaria de continuar falando sobre ele para adequar mais algumas coisas e compartilhar mais algumas coisas que estão no meu coração a respeito desse assunto tão importante para todos nós. É bom a gente se lembrar que o sofrimento, para nós, é o distanciamento de um ideal de vida. Esse ideal de vida, ele nos é imposto pela sociedade onde nós vivemos. O que é ser uma pessoa feliz para nós ocidentais? Quais são os valores que mostram que uma pessoa é feliz? Sabe aquela propaganda de margarina, aquela família bonita, todo mundo bem, uma casa bem planejada, um carro lindo na garagem, um marido que é um homem perfeito, bonito, próspero, que trabalha numa grande empresa ou que tem seu próprio negócio, a mulher que é perfeita em tudo que faz, os filhos lindos, parece um pouco isso. Essa ideia de perfeição, essa ideia de padrão, aliás, esse padrão que nos é imposto. Quando algo foge disso, a gente se sente infeliz e a gente sofre. Para nós é espantoso encontrar alguém que não segue esse padrão e é resolvido. Você vai encontrar na internet, por exemplo, pessoas que não têm, são pessoas amputadas, por exemplo. Pessoas que perderam membros do seu corpo, braço, perna. E aí você assiste o vídeo lá e a pessoa está bem. A pessoa está resolvida com isso. Não estou desprezando o seu sofrimento, mas de alguma forma essa pessoa conseguiu compreender que, a despeito de um padrão que a sociedade tem, ela pode viver muito bem e lidar muito bem com o sofrimento que ela tem por não percebê-lo como sofrimento. Ou seja, dá para ser feliz sem um braço, no caso dessa pessoa que eu cito como exemplo. Dá para ser feliz sem um carro zero. Dá para ser feliz sem um celular zero. Dá para ser feliz de alguma forma. Isso é importante para nós porque nós fugimos do sofrimento e buscamos a maneira de fugir do sofrimento do jeito que a gente consegue, querendo mais, querendo ser aquele padrão que eu disse agora há pouco, querendo alcançar aquele padrão. Então queremos um bom emprego. Quando não temos, sofremos. Queremos uma linda família. Quando não temos, sofremos. Queremos parceiros, queremos amigos, queremos coisas, queremos negócios. Temos um quê de insatisfação completa e constante em nós e buscamos as coisas para que essas coisas nos preencham e o sofrimento acabe. Buscamos inclusive Deus para fazer isso. Desprezamos Deus como Deus. Desprezamos Deus por quem Ele é e queremos Deus como um instrumento para nos dar o que desejamos e o que queremos. Um grande desperdício. Por quê? Se queremos Deus só por aquilo que Ele quer, que Ele pode nos dar, não o queremos como nosso Pai, como aquele que pode nos preencher e como essa relação pode efetivamente solucionar o caos do nosso coração. Por isso a gente fica sempre insatisfeito, porque não procuramos Deus por aquilo que Ele é ou por quem Ele é, mas por aquilo que Ele pode nos dar. Jesus disse assim: aquele que quer salvar a sua vida vai perdê-la, mas aquele que perdê-la por minha causa vai salvá-la. Parece um paradoxo isso? Não, mas é o que Jesus está dizendo. Se você quiser felicidade pela felicidade, você nunca a encontrará. Se você quiser se livrar do sofrimento por se livrar do sofrimento, você nunca vai se livrar dele. Uma coisa vai ser resolvida, outra coisa vai aparecer. Mas se você quiser Deus e entregar a sua vida a Deus, se perdendo em si para se encontrar em Deus está a felicidade, em Deus está a plenitude. Muito bem, mas pensando sobre isso, a gente tem que abrir uma janela a respeito do sofrimento e da sua realidade para a vida da gente. Somos cristãos. Como é que o cristão enxerga o sofrimento? O cristão enxerga o sofrimento com aquilo que a gente chama de cosmovisão cristã. Sabe o que é uma cosmovisão? Você tem uma cosmovisão, eu tenho uma cosmovisão. Cosmovisão é a visão do cosmos.
a visão de tudo, como eu enxergo a vida, como eu enxergo as coisas, como eu reajo às situações, como eu lido com problemas, o que eu valorizo, o que eu desprezo. Essa cosmovisão é diferente entre nós. Eu posso gostar de abacaxi, você pode odiar o abacaxi. Eu posso gostar do azul e você detestar a cor azul. Por quê? Porque eu tive experiências boas com abacaxi quando eu era criança. Por exemplo, eu lembro da minha mãe descascando o abacaxi, servindo pra gente um abacaxi geladinho na sala, e isso é uma coisa muito boa. Você pode ter tido uma experiência de intoxicação por abacaxi, digamos assim. O abacaxi é o mesmo, mas a minha visão sobre abacaxi é uma, a sua é outra, e assim por diante. Mas para o cristão, a coisa muda, porque a cosmovisão do cristão é a cosmovisão cristã. O que Deus pensa sobre as coisas, o que Deus prioriza, o que a Bíblia me diz sobre a vida, o que a Bíblia me fala sobre as coisas, é o que deve ser o meu padrão e o seu padrão. Nisso nós nos unimos. O padrão bíblico nos une, a cosmovisão bíblica nos une. Começamos a enxergar as coisas através das lentes do Evangelho, vemos a política através das lentes do Evangelho, e quando a gente olha a política através das lentes do Evangelho, tudo muda. Começamos a observar a economia, o trabalho, a vida profissional através das lentes do Evangelho, e é isso que vai formatando a gente como cristão, porque somos um povo que tem um rei, que tem um Senhor e que nos diz, enxergue a vida assim. Ponto. Como é que a gente enxerga o sofrimento? A Bíblia fala sobre isso com certeza. Um dos textos bem interessantes sobre isso é Hebreus capítulo 12. Hebreus é um livro difícil de se interpretar, fala muita coisa profunda, muita coisa interessante, mas eu quero destacar o versículo 7 do capítulo 12. O capítulo 12 é um capítulo que fala sobre sofrimento. Mas para o autor de Hebreus, sofrimento é apresentado aqui como disciplina, correção. Olha que interessante, versículo 7. Suportem as dificuldades, suportem os sofrimentos, suportem as angústias, suportem a dureza da vida, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como a filhos. Ora, qual filho que não é disciplinado por seu pai? Portanto, o texto bíblico está me ensinando que eu preciso, segundo a cosmovisão cristã, perceber o sofrimento também como um instrumento de correção de Deus para a minha vida. E eu fui ali no grego e a palavra disciplina, a palavra correção, é isso mesmo. Foi muito bem traduzida pelos tradutores modernos. Muito bem traduzida. É correção mesmo, é disciplina. Utilizem as provações e percebam as provações como um instrumento de correção. Sabe por quê? Porque o sofrimento pode ser um ótimo instrumento para a gente. Um ótimo instrumento para moldar nosso coração. Um ótimo instrumento, primeiro, para mostrar que nós dependemos de Deus. O sofrimento, ele escancara a nossa finitude. O sofrimento mostra que a gente não tem controle da vida. O sofrimento mostra que a gente não tem força para controlar tudo nesses dias, nesses tempos na nossa vida. O sofrimento mostra que a nossa dependência de Deus é fundamental. Por isso, olhar para o sofrimento e perceber Deus agindo em tudo isso é maravilhoso. Se render aos braços de Deus no meio do sofrimento e utilizá-lo como um instrumento que mostra a minha finitude e a minha pequenez diante do caos, é maravilhoso porque pode me aproximar de Deus, me fazendo ser alguém que se rende mais e mais a Deus. O sofrimento pode ser também um instrumento para mostrar os meus defeitos. Você sabe que no sofrimento a gente se revela, né? No sofrimento a gente se mostra. Aquele amigo bacana, legal, incrível, na hora do sofrimento ele muda. Ele se comporta de jeito diferente. Às vezes acontece nas relações, inclusive familiares. Quando está tudo bem, está todo mundo bem. Quando o sofrimento vem, é o caos nas relações, né? Porque o sofrimento mostra quanto a gente é murmurador. O sofrimento mostra quanto a gente não tem fé. O sofrimento revela as nossas limitações no campo das relações. A gente se torna irritadiço, a gente se torna incompreensível, a gente se torna amargurado, a gente se torna gente que vive uma autocomiseração absurda.
Não pode sofrer um pouco que já se joga no chão, ó vida, ó céu, ó azar. O que é isso? É a demonstração de que o sofrimento está afetando a nossa vida. A cosmovisão cristã me faz perceber quanto o sofrimento me afeta e possibilita uma transformação, possibilita uma mudança, possibilita um aprimoramento da minha caminhada. E também a cosmovisão cristã, utilizada na hora do sofrimento, perceber o sofrimento pelas lentes do Evangelho, me faz perceber as minhas prioridades. Olhar para o sofrimento através da cosmovisão cristã me faz perceber prioridades. Quanto eu valorizo alguma coisa, por exemplo, o emprego. Nós estamos com essa possibilidade, aliás, com essa realidade. Já tem gente sofrendo de desemprego. O que é que essas pessoas estão passando? Depende do jeito que elas enxergam a perda do seu emprego. Ninguém gosta de fome, de dificuldade financeira, não é disso que eu estou falando. Mas às vezes, buscando o padrão de felicidade que nos é imposto, como a gente conversou no começo aqui desse papo, a gente coloca a vida profissional e a carreira num altar, num patamar elevadíssimo. E quando a gente perde aquilo, quanto essa perda é importante para nós, nos mostra qual era o lugar daquilo na nossa vida. Às vezes a gente vive para o emprego, para a carreira, isso não é muito incomum nesses dias e nesse sistema em que nós vivemos. Importante, portanto, que nós façamos o sofrimento se tornar um instrumento de aprimoramento da nossa vida. Sofrer não é bom, não é isso que eu quero dizer. Mas diante da cosmovisão cristã, diante do apego à realidade do Evangelho e ao próprio Deus como prioridade para a nossa vida, toda e qualquer situação contribui. O ter ou não ter, o estar ou não estar. A gente falou sobre isso. Paulo dizendo essa realidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Minha oração hoje junto com você é: Senhor, permita que o sofrimento seja um instrumento de aprimoramento na vida da gente, e não de destruição, e não de amargura, e não de distanciamento, mas de aproximação com os outros e contigo. E que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.